Tem muito convidado que acaba sendo uma plataforma para ele expor história, né? Expor, né? Para mim, assim, não é o cara. Eu não vendo nada, eu não tenho, né, não tenho patrocinador, te falou. Então, assim, não é eu vender o produto, tal. Mas, cara, conta a história dele. Qual que foi, né? O que você superou? O que você construiu? Por que você saiu? Né? Quais o que você aprendeu, etc. E aí, então tem essa vantagem para o convidado, e eu espero, cara, que no futuro a gente possa construir uma rede onde um possa meio que ajudar o outro. Então, por exemplo, cara, entrevistei alguém que tem uma churrascaria. Pô, bacana. E aí tem um outro cara que ele começou a fazer, pô, linguiça caseira. Por exemplo, por que que se, né, são dois brasileiros, tal, por que que, né, um ajuda o outro, né? E aí entrevista um cara que tem aquele mercadinho brasileiro. Cara, olha só, né, você já tem um canal a mais para distribuir ali, etc. Então, conectar esses pontos é uma coisa que eu gostaria que o podcast alcançasse. Eu acho que esse grande lance, você já comentou aqui na conversa comigo, né? A gente não sabe o que vai dar um podcast, a gente não sabe quando a gente começa a fazer um conteúdo, porque é uma coisa que move a gente que está muito além de qualquer outra coisa, né? Pra galera entender aqui, são dois podcasters falando e eu acho que eu posso tomar a frente de falar isso por você. A gente não sabe o que vai dar, mas a gente tem uma vontade de fazer. Só que existe uma coisa que vem diretamente proporcional ao quanto você se entrega à construção do conteúdo, de contar essas histórias, que é o networking. Eu tenho certeza que o cara do mercadinho, ele não esquece você. Uhum. Ele fala assim, cara, tem um cara que faz um podcast, um negócio, cara, profissional, bonitinho, organizado, com pauta. Ele arrancou tudo o que eu precisava falar. Se você quiser um pouco de inspiração, quer saber um pouco da minha história, tá aqui. E ele não vai esquecer nunca mais você. Então, na primeira oportunidade de fazer algo relacionado ao que você pode fazer como comunicador, podcaster, etc., ele vai te chamar. Não tem outro caminho. Não necessariamente para você ganhar um dinheiro, para fazer um negócio, mas te chamar para você participar de alguma coisa legal, porque você fez algo legal por ele. E eu acho que quando você me procurou para a gente falar, né, da possibilidade de criar um podcast, né, a gente falou um pouco dos Estados Unidos, depois a gente entendeu que era o mundo todo, né, e aí o nome, imigrantes, um negócio, né, de pessoas grandes que imigraram, construíram suas histórias. Eu fico amarradão nisso, né? Até a gente se conectou por meio de um podcast que eu conto a minha história também, e acho que é aí que deu liga. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, as conexões, o networking. Quando a gente vai empreender, para mim isso é primordial. O Gustavo que empreendeu e quebrou em 2013, 2014 é completamente diferente do Gustavo que empreende hoje em 2022. A minha rede de contatos e network é absurdamente maior. A minha experiência é completamente maior. E aquele 5% que você falou que você ganha a cada entrevista, eu já ganhei há alguns anos também. E eu me tornei um melhor pai, um melhor empreendedor, um melhor carreirista, o que for. E entendo que a minha empresa hoje ela vive diretamente proporcional ao que eu construí de network. Você como um cara que está nos Estados Unidos, né, numa cidade com uma família já perto de completar uma década aí. Você já empreendeu, você pensa em empreender, as conexões estão te trazendo resultados. Como é que tá isso para você quando você decidiu ser o blogueirinho da Accenture lá? Eu queria saber isso de você. Cara, eu acho que assim, voltando um pouco sobre a discussão do que é, o que é empreender, né? Então, de novo, para mim, eu acho que eu empreendo todo dia, né? Quando, né, eu levanto da cama e vou fazer alguma coisa, já estou empreendendo, estou tomando um risco de viver. Então, a vida já é um empreendimento, né? É isso aí. Se eu vou abrir uma empresa ou não, cara, hoje eu não sei dizer isso, né? Hoje ainda não está no meu planejamento, eu ainda tenho um plano de carreira aqui dentro que eu quero, com alguns objetivos que eu quero seguir aqui dentro, né? E se um dia eu achar que é hora de mudar de ideia, cara, né, eu vou chegar nesse momento certo, né? Eu espero ter essa clareza de que tá tudo bem mudar de ideia, esse plano chegou até aqui, daqui para frente preciso de um outro plano, mudo de ideia, vou embora. Então, respondendo a tua pergunta se eu quero empreender ou não, de novo, eu acho que eu já empreendo, né? Se a pergunta é se vai abrir uma empresa ou não, quem sabe, né? Pode ser. Não sei, não sei, não sei por uma data, mas pode ser.